Salve, salve, turma. Marcelo Vieira na voz. Esse é o Liderança de 0 a 100. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Neilson Crepaldi. Ele que atua como Senior Generative AI Strategist na AWS. Além de tudo, é PhD e professor nas horas vagas. Eu, inclusive, já tive aula com ele sobre o Bedrock da AWS. Aprendi bastante sobre estratégia também. E a ideia é a gente conhecer um pouquinho da trajetória aqui do Ney, menino Ney, e ouvir um pouco, né, de como da formação acadêmica, da sua trajetória profissional, dos desafios que ele vem, atuando. E na época que eu tive aula com ele, achei interessante que ele comentou que o time que ele atua na Amazon, na AWS, é como se fosse uma tropa de elite ali, que é acionada para apoiar os times que estão ali começando a sua jornada no uso de IA generativa. Então acho que a gente vai ter bastante coisa aqui para trocar de figurinha. E vi que tem bastante coisas atípicas também em suas jornadas ali, algumas formações como música, filosofia, sociologia. Então, vamos conhecer esse outro lado aí também do Ney e ouvir um pouco do que ele tem aqui para contar. Obrigado demais, tá, Ney, por ter topado, pela disponibilidade. É um prazer tê-lo aqui. Como você tá? Boa, sensacional, Marcelo. Cara, super obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, prazer estar participando desse episódio do podcast. De fato, assim, né, obrigado pela introdução generosa. Minha carreira, minha trajetória é um negócio meio maluco, meio diferente, mas vai ser um prazer compartilhar aí com o pessoal hoje. Boa, valeu demais e tenho certeza que a galera vai curtir, aprender bastante e depois eu deixo também os links aqui para se conectarem contigo. E aí, para começar, curiosidade aí, né? Já vi esse sotaque gostoso aí. Imagino que você não seja de São Paulo. De onde você é? Então, cara, na verdade, eu nasci numa cidade no norte de Minas chamada Montes Claros, né, quase Bahia. Um mineiro né, quase baiano, mas eu morei em BH, né, em Belo Horizonte, uma parte da minha vida, né, quase 20 anos aí, e tô recém-mudado para São Paulo, né? Tem 2 anos que eu tô morando aqui em São Paulo. Boa. A minha mãe, ela é do norte de Minas também, de uma cidade chamada Peçanha, bem roça, e meu pai é do sul de Peçanha. Minas. Conhece? Não conheço a cidade, mas já ouvi falar de Peçanha. Legal, é bem próximo da Bahia também, então temos isso em comum aí já para começar a conversa, né. E aí, Boa. cara, e assim, Minas só tem coisa boa, né, comida, o pessoal, o sotaque, é tudo de bom. E aí, cara, para começar, pra galera conhecer um pouquinho ali da sua origem e tal, conta um pouquinho da sua formação acadêmica. Eu vi ali no seu LinkedIn que é bastante completa e passou por diversas áreas e coisas do tipo, mas conta um pouco aí de qual que foi a seu primeiro contato ali com a academia, o que que você buscou e por que que você escolheu? Boa, Marcelo. Na verdade, chamar de completas foi uma maneira muito elegante de colocar, tá? Eu normalmente descrevo a minha trajetória acadêmica como uma verdadeira bagunça mesmo, tá? Mas vamos lá, cara. Na verdade, a minha graduação ela foi em música, né? Eu fiz música na UFMG, me formei maestro de orquestra, né? Fiz regência de orquestra na graduação. Sempre muito apaixonado por música, né? Na verdade, eu estudo música desde 6 anos de idade, né, cara? Então é algo que na minha, né, infância, adolescência ali, é um negócio que eu tinha na cabeça que eu ia seguir, carreira de músico profissional, tá? Estudava sério, né? Na época, o meu instrumento principal era o violão, então eu estudava para ser concertista, né? Estava montando repertório. Em Montes Claros tinha um conservatório de música muito bem conceituado, então, né, com excelentes professores. Acabei me dedicando mais. E o caminho natural foi entrar na faculdade de música, né, onde eu entrei e desenvolvi ali né, conhecimento sobre regência de orquestra, exercícios corais, enfim, e o material musical como um todo. E assim, né, estereótipo ou não, reza a lenda que o músico é muito bom de música e péssimo de administração. Eu, como não sendo exceção a essa regra, depois de me formar, fui buscar uma formação mais, né, nesse sentido, então fiz um MBA em gestão cultural, né, onde eu tive a oportunidade ali de estudar um pouco mais a parte de gestão financeira, políticas públicas e tudo mais, né, bem nesse desejo, assim, de começar a trabalhar com as leis de incentivo à cultura para levantar minha própria orquestra, né, meus próprios concertos, enfim. Eh cara, surgiu na época a oportunidade, né, do mestrado no programa de pós-graduação em Sociologia, né, da UFMG, onde eu estudei na graduação também.
E aí, cara, eu pensei, nossa, seria interessante desenvolver uma pesquisa na sociologia sobre músicos, não necessariamente sobre música, né, sobre material musical, etc. E eu comecei a perseguir essa ideia, né, montei lá o meu projeto de pesquisa, fiz o processo seletivo, não sei o que aconteceu de errado, né, passei, foi aprovado e comecei essa jornada aí de estudar sociologia. No nosso programa de pós-graduação em sociologia lá na UFMG, ele é famoso no Brasil por ser um programa com uma pegada quantitativa muito forte, né? Então tem vários professores, vários departamentos dentro, vários grupos de pesquisa dentro do departamento que fazem uma sociologia mais próxima da demografia, da economia, com modelagem estatística, né, utilizando inclusive modelos bastante sofisticados do ponto de vista estatístico. E, cara, eu comecei a me interessar por aquilo, eu sempre fui muito curioso, né? Fui muito de buscar coisas diferentes, me interessar, e acabei me interessando por essa parte estatística e especialmente por uma metodologia que a gente chama na sociologia de análise de redes sociais, que basicamente é você usar grafos, né, para estudar estruturas sociais como estruturas em grafos, né, interconectadas, e tem todo um arcabouço teórico que funciona em cima disso. Então, na época, eu emendei o doutorado num projeto de pesquisa, né, nessa linha, mudei a linha de pesquisa, então eu fiz o doutorado em sociologia econômica das organizações e comecei a desenvolver minha pesquisa ali sobre o mercado, né, da música de orquestra, da música de concerto, como uma estrutura em grafo, né, como uma rede mesmo entre músicos, entre orquestras, entre instituições, entre fornecedores, patrocinadores. Tentei investigar o papel do Estado, né, no Estado brasileiro nessa história como principal financiador, etc. Né, tive uns achados interessantes lá. Nessa época, eu tive uma oportunidade, cara, super legal de fazer, parte da minha pesquisa fora, né, então eu fiquei alguns meses ali morando em Paris, estudei na Sciences Po, tive né, a honra e o privilégio de ser orientado pelo professor Emmanuel Lazegar, né, que hoje é um dos maiores expoentes nessa linha de pesquisa da sociologia de redes, e, né, acabei finalizando a minha tese. Só que, quando eu voltei para o Brasil, da minha estadia em Paris, nessa época eu já estava, quando eu estava no finalzinho do mestrado, emendando o doutorado, eu comecei esse esforço de me aproveitar das disciplinas e das oportunidades do programa para estudar essa coisa quantitativa. Então, eles tinham, na época, um programa super forte de formação estatística, de introdução à programação, né? Na época, eles usavam alguns softwares lá, o Stata, né? Que o pessoal da economia usa, mas começamos a ter aula de R, eventualmente de Python, estudar algumas metodologias de pesquisa que envolvem mais desenvolvimento, por exemplo, modelagem baseada em agentes, né, que você tem que simular, não agentes de IA, né, naquela época são, né, agentes robozinhos que interagem, é muito utilizado para você tentar estudar, por exemplo, políticas públicas, impacto de políticas sociais, né, uma área super interessante. Eu achava aquilo barato, eu muito curioso, né, e sem saber muito limite das coisas, caí de cabeça nessa história e comecei a estudar e comecei muito no sentido de tentar resolver os meus próprios problemas, né, de tese. Sempre na época que eu tinha alguma análise para fazer, ou eu queria analisar um dado que estava disponível na internet, mas eu não fazia a menor ideia de como capturar esse dado, né, eu mandava ligava para um amigo meu da computação, o Juninho, né, Juninho Grossi. Falava: "Juninho, o que você está fazendo aí?". "Cara, te pago um café, tem como você pegar esse dado aqui para mim?", né. E aí o Juninho sempre ajudava, outros amigos ajudavam, e eu sempre tive muito essa ideia na cabeça, Marcelo, de que a gente é capaz de aprender qualquer coisa, né, com o devido tempo e o devido esforço, né. Inclusive nas minhas aulas eu sempre falo isso. Falei: "Cara, tem que ter um jeito de aprender isso". Comecei a estudar e né, com muita dificuldade ali, aprendendo devagarzinho, mas comecei a conseguir resolver meus próprios problemas. Então, rodar um modelo estatístico, né, coisas mais simples, uma regressão linear, uma logística, uma análise multivariada, né, capturar um dado que estava na internet com automaçãozinha ali no R, no Python. Então, eu comecei a desenvolver isso e eu também, sempre fui muito apaixonado por compartilhar conhecimento, né, cara. Então sempre dei muita palestra, dei muita aula. Então nessa minha época de doutorado, comecei a resolver os meus problemas de tese.
E os meus colegas, que tinham problemas parecidos com o meu, ficaram sabendo que eu estava aprendendo a resolver esses problemas e começaram a me chamar: "Ô Ney, me ajuda a pegar esse dado aqui, me ajuda a rodar uma análise aqui, né, rodar um modelo", esse tipo de coisa. E eu, né, sempre, ia colaborar com esses colegas, com grupos de pesquisa, com outros professores. Montei curso, né, lá no cursinhos introdutórios, assim, de R e Python, lá no programa para o pessoal, então sempre fui muito apaixonado por essa coisa de compartilhar conhecimento. Cara, assim, primeiro que dá pra perceber o seu entusiasmo e a facilidade que você tem em se comunicar, então parabéns, porque você falou de coisas, bastante complexas de uma maneira simples de se entender, de pessoas que estão fora de todo esse meio, tanto da música, da sociologia, da estatística, da matemática, então, é o ponto que eu vou chegar numa pergunta aqui, mas até para fazer um comentário sobre a parte da música ali que você citou, né. Eu admiro muito pessoas que têm ali essa habilidade de tocar instrumentos, de fazer música, porque eu acho muito bonito. Inclusive, eu tentei na minha infância, adolescência, eu sou canhoto e tive diversas dificuldades e na época acho que não tanta disciplina e não evolui tanto, mas é um desejo que eu tenho de algum momento voltar a estudar e praticar isso. E eu queria, assim, por curiosidade, saber se hoje em dia, sabendo da sua atividade principal agora, numa big tech, envolvendo bastante tecnologia, estudo o tanto de coisa que a gente tem agora, você está conseguindo ainda praticar e brincar com a música ou fazer algo nesse sentido, só por curiosidade? Cara, ótima pergunta. No fim das contas, eu acho que assim, bom, a resposta é, cara, hoje infelizmente não, eu não consigo me dedicar a quase nada de música. Eu tô super realizado, porque meu filho, né, eu tenho um filho de 13 anos, ele falou assim: "Papai, quero estudar música". Então Legal. vamos embora, né, "Qual instrumento você quer?". "Quero bateria". E tá lá, cara, estudando e evoluindo, então tá super interessante. Mas, cara, como você mesmo falou, música é um negócio que dá trabalho, dá muito trabalho, muita dedicação, tem que estudar, né. Eu ainda tentei levar né, em paralelo, salvo engano, meu último compromisso como músico foi em 2000, né, só lembrar que a pandemia eu acho que foi em 2020, né. O meu último compromisso como músico foi em 2019, foi um ano antes da pandemia, né, eu recebi um convite para reger um festival de ópera na Inglaterra, e aí acabou que fui lá, participei e tal, foi super legal. E aí no ano seguinte recebi o convite, mas na pandemia foi tudo cancelado, né, aquela coisa lockdown, e nesse mesmo tempo a minha carreira em tecnologia começou a acelerar, e aí chega uma hora que infelizmente a gente precisa focar, né, e eu decidi focar, né, na inteligência artificial, na tecnologia, acabou sobrando pouco tempo para música. Hoje eu acho que eu tô bem resolvido com isso, tá, mas alguns anos atrás eu de Eu 6 em imagino. 6 meses eu tinha uma crise existencial, assim, de: "Ai, cara", porque na cultura do músico, na cultura do músico, eu sou aquele que não deu certo, né, o músico ele tem muito essa cultura romântica, né, romantizada, apaixonada do músico, do artista, do talento, do dom, né, que é algo absolutamente discutível, né, não vou entrar nesse detalhe aqui, mas na visão dos músicos, né, dos meus colegas da época, eu sou o que não deu certo, né, mas acaba que eu escolhi um caminho diferente que para mim foi uma escolha muito feliz, embora deixe saudade. Não, e o dar certo ele é bastante pessoal, né, dar certo é ganhar dinheiro, dar certo é você viver disso, dar certo é você ter prazer em fazer isso, acho que tem várias medidas aí para o dar certo, né. E Exato. e aí, assim, eu queria só voltar um pouquinho ali para como eu estava, mencionando sobre eu percebo a sua facilidade em comunicar e passar uma mensagem, e você citou rapidamente ali sobre compartilhar conhecimento, que você também começou a gostar, e eu vi no seu LinkedIn ali, no seu currículo, que você já atuou como professor em algumas áreas, inclusive de idioma, inglês, e vi que você teve, Sim, isso. experiências aí, Paris, Inglaterra e tal, muito legal e parabéns por isso, porque como, né, Obrigado. nessa outra profissão, talvez isso não seja tão trivial, e eu gosto bastante de trazer pessoas aqui no podcast que têm diversos tipos de origens, né, então acho que é com a ideia de inspirar e também mostrar para as pessoas que é possível, e acho que até, assim, na sua época, né, você comentou de: "Ah, eu queria capturar o dado, eu ligava para o meu amigo", e tentando entender ali. Hoje em dia, acho que essa barreira
diminuiu bastante com o advento da IA, né, mas a Com gente vai certeza. né, a gente vai chegar lá nessa parte também, mas só para falar um pouco dessa parte de comunicação e de compartilhar conhecimento, como que você, teve essa atuação como professor e eu vejo que você pratica isso ainda hoje, né. Conta um pouquinho dessa trajetória também, por favor. Ótimo, legal, cara. De fato eu sou bem apaixonado até hoje eu dou aula, né, então, cara, na verdade a minha carreira profissional, ela começou como professor, né, então né, tive ali alguns projetos de música iniciais e tal, todos, meio temporários, mas um dos meus primeiros empregos mesmo, assim, oficial, foi como professor substituto da UFMG, na escola de música, né, inclusive. E depois eu fui ser professor e alguns anos mais tarde coordenador em uma instituição privada também em Belo Horizonte, né, o antigo, Isabella Hendricks, né, Faculdade Isabella Hendricks do grupo metodista, também do departamento de música, né, então comecei dando aula, adorava, né, dar aula e estar nesse ambiente acadêmico e ensinando, compartilhando conhecimento, etcétera. E essa coisa meio que me acompanha também na transição de carreira para a tecnologia, né, então comecei a receber convites para compartilhar conhecimento relacionado ao que eu estava desenvolvendo na tecnologia, né, então já tive em graduação, em pós, hoje infelizmente o tempo não permite a gente colaborar mais nesse sentido, mas como a gente não larga o osso, eu ainda estou envolvido com alguns programas executivos, alguns programas de pós-graduação, né, com envolvimento mais pontual, mas tá lá ainda, né, existe ainda. Sim, inclusive, por favor, continue, porque eu fui um dos privilegiados aí de ter tido uma aula contigo, gostei muito, e até por isso eu fiz o convite de te entrevistar aqui no podcast também. E Excelente, aí, cara, eu prazer queria todo meu. explorar boa. Eu queria explorar, um pouco a sua transição para a tecnologia, né, você foi citando ali uma maneira de resolver o seu próprio problema, usando tecnologia, que eu já acho animal, porque já vem num viés mais prático, né, e já com uma de sentir a dor e resolver o problema e menos a tecnologia pela tecnologia. Mas me fala um pouco da sua primeira experiência profissional, sem ser, né, como professor, para a tecnologia, mas eu vi que tem mais a ver com dados ali, né, de data science e até pelo que Exato, você falou de modelos e tal. Conta um pouco pra gente dessa primeira experiência profissional em tecnologia, dessa transição. exato. Não, legal, cara. Então assim, naquela época em que eu comecei a me aprofundar um pouco mais no estudo da estatística, da programação, né, e tal, como eu disse, eu comecei a ajudar vários colegas, professores, grupo de pesquisa. Eu era aquele típico aluno do doutorado que está lá ajudando todo mundo, mas se você perguntar: "E a sua tese, como é que tá?", coça a cabeça e fala assim: "Então, né, depois outro dia a gente fala da minha tese". Eu era esse típico, doutorando, né. Mas o momento e na época eu fazia algumas consultorias no estilo freelance, né, então projetos, de análise de rede, projetos muito que estavam muito ligados, assim, à minha linha de pesquisa, pontualmente eu ia lá, ajudava, mas tudo muito esporádico. O ponto, chave de virada para algo mais, vamos dizer assim, mais tangível não é a melhor palavra, mas de longo prazo, né, vamos dizer assim, um contrato mesmo de uma posição de trabalho, foi quando, logo depois que eu retornei do meu tempo de pesquisador visitante em Paris, na época, também retornava para o Brasil, no departamento de ciência política, nosso vizinho da sociologia, um professor que hoje é muito conhecido, né, na mídia brasileira, que é o professor Felipe Nunes, né? E na época ele estava fundando o seu instituto de pesquisa, que é a Quest, né? Hoje a Quest ficou muito famosa, né? Todas as principais pesquisas eleitorais a gente vê lá o nome da Quest, está no Globo News o tempo todo. Mas na época a Quest estava começando e o Felipe Nunes, ele, as coisas que eu fazia chegaram até ele, de alguma maneira, né. Então ele ouviu falar dos cursos que eu fazia, ele viu na internet meus blog posts, tudo que eu aprendi, eu corria lá, escrevia um tutorial e queria compartilhar com todo mundo, porque eu tinha na cabeça: "Cara, se eu aprendi e isso foi útil para mim, outras pessoas também podem aprender, então eu vou tentar facilitar o máximo possível". Então eu escrevi um monte de blog post, né, de tutoriais, assim, né, enchi a internet disso. E isso chegou no Felipe, o Felipe me chamou para conversar, o Felipe Nunes falou: "Cara, gostei, né, da forma como você está
compartilhando conhecimento, as coisas que você está desenvolvendo e tal. Tô precisando de um apoio lá na Quest, né, para a gente fazer o processamento dos dados da pesquisa, automatizar algumas coisas, trazer uma camada de inteligência, né. Ele, vem de um doutorado na ciência política, um mestrado, na estatística nos Estados Unidos, então voltou para o Brasil, assim, né, com, como diz, no sangue no olho, cheio de vontade de fazer acontecer, e falou: "Cara, você topa trabalhar comigo?" Eu falei: "Topo, vamos lá, vamos juntos". E nessa época eu assumi como cientista de dados-chefe na Quest, né. Então naquela época eu trabalhei principalmente, assim, né, responsável pelo processamento dos dados. Na época, né, pensa assim, pesquisas eleitorais é muito dado de campo, né, entrevista que tá lá o pesquisador na rua falando com as pessoas, batendo na casa, né, tem um plano amostral, assim, altamente complexo, né, com várias estratificações para ser representativo e ter resultados confiáveis. Então o time de campo ia lá, os entrevistadores, às vezes, por exemplo, pesquisa de eleição de presidente, era pesquisa que tinha equipes rodando o Brasil inteiro, né, coletando esses dados, e esses dados chegavam para a gente, e eu era responsável ali por coordenar um pequeno time que fazia o processamento disso, gerava os resultados, os relatórios e preparava o material, né, para clientes que contratava a pesquisa, para a mídia, enfim, né, para quem fosse o destinatário. Nessa época, e aí eu também muito entusiasmado com a coisa da programação e com né, as metodologias de estatística e inteligência artificial, eu tentei 2 grandes esforços. O primeiro foi de tentar automatizar ao máximo os processos, né. Então, na época, quando a gente começou, quando o dado chegava do campo, demorava de 5 a 7 dias para sair o relatório. Aí eu falei: "Cara, vamos tentar automatizar tudo aqui, né, tudo que for possível, sair escrevendo funções, automatizando o processo". No final, a gente conseguiu reduzir esses 7 dias para 2 dias, eventualmente um, né, dependendo do tipo de dado. Em um dia já rodava ali, já estava com o relatório praticamente pronto, né, só faltando ali a análise mais qualitativa do analista. E obviamente também na época a gente começou a trabalhar com modelagem de voto, né, então coisas, por exemplo, tentar, explicar o voto com uma modelagem mais estatística, prever resultados, prever segundo turno, enfim, né, todo esse processo de modelagem estatística mesmo, que foi muito interessante, né. Muito legal. E aí, assim, eu estou inferindo aqui que na sua primeira experiência já, em tecnologia, né, nesse convite que você recebeu, talvez por toda a sua facilidade até de comunicação, de passagem de conhecimento, você já chegou assumindo um time, então você fez 2 transições ali. Você também começou um processo de liderança, foi algo natural para você? Você precisou se preparar para isso, de ter um time, de coordenar um time? Como foi essa parte de mais de liderança? Ótimo. Cara, ótimo ponto. Na verdade, esse processo, então assim, ele para mim, obviamente, ele foi desafiador, né, como é para todo mundo, porque, você tá ali fazendo a sua parte, mas tá ali guiando outras pessoas, direcionando, coordenando. Mas um ponto muito interessante, cara, é que a minha formação de músico, ela teve total, e especificamente de maestro, ela teve total influência nisso. Porque no fim das contas, o maestro, ele é o líder da orquestra, né. Então ele tem toda uma parcela, obviamente, de conhecimento musical, né, de entender a obra que ele vai executar ali com a orquestra e tudo mais, mas o maestro é literalmente o coordenador da orquestra. Ele é o cara que faz a gestão do ensaio, ele dá instruções para os músicos de como tocar, ele planeja, inclusive coisas de gestão da própria orquestra mesmo, né. Tem maestro que faz a gestão financeira, capta investimento, planeja convidados, planeja fornecedores. Então, o maestro em si, ele é uma figura de liderança, né, muito forte, e isso de alguma maneira, pelo menos no âmbito específico ali da música, né, da orquestra, isso é trabalhado, né, nos cursos de regência. Então, cara, eu acho que eu, de uma maneira inconsciente, acabei me aproveitando um pouco dessa vivência, desse conhecimento para poder abordar, esse primeiro time pequeno, né, bem pequeno, acho que era eu e mais 2 pessoas, depois o time cresceu mais, o que também foi essencial para outros desafios de liderança maiores que eu assumi no futuro. Perfeito. E faz total sentido agora que você falou, até pensando em algumas analogias que a gente faz, né? Às vezes, quando
um time está jogando bem futebol, a gente pega ali o craque e fala que ele está sendo um maestro, porque ele está organizando bem, ou quando um time está muito bem alinhado, a gente fala que tá, né, como se fosse uma orquestra também. Então acho que Exato. faz muito sentido e eu não tinha parado para pensar dessa forma e acho que juntou, né, a questão de comunicação, de compartilhar conhecimento com a sua formação ali acadêmica, de músico, de maestro. Eu acho que foi um acelerador ali para você depois, claro, fazer um deparo ali para o mundo mais corporativo, vamos dizer assim, né, mas muito legal e parabéns pela trajetória. E essa parte que você trouxe de compartilhar conhecimento é um ponto bastante comum até de outras pessoas que eu já entrevistei aqui, que, eu gosto de reforçar, assim, porque muitas vezes a gente subestima o que a gente sabe, que acho que não é suficiente para passar para frente, para ajudar alguém. E como você falou, se for importante para você, talvez vá ajudar outras pessoas. É claro que o momento que a gente está é um momento de muita informação, então é muito ruído. Então, e gerado agora, às vezes, estão bem de uma maneira, né, meio sintética ali, né, com o uso da IA. Então a gente tem que ter um trabalho de filtro, de curadoria, de acompanhar pessoas que a gente considera mais referência e buscar de forma mais adequada esse conteúdo. Então é só um cuidado, um parênteses, mas Perfeito. não impede da gente ter talvez essa vontade de compartilhar e disseminar conhecimento, porque pode virar um diferencial na sua carreira, se você almeja ser líder, se você almeja, crescer e tal. Pelo menos me ajudou muito também, sempre, e eu percebo que ajudou várias das pessoas que eu entrevistei aqui que chegaram em posições de liderança. Então, parabéns, obrigado. E antes, né, eram blogs e fóruns, Stack Overflow e outros tipos mais antigos que é o que sustentava, e a maioria das pessoas é muito passivo nisso, só consome e às vezes não deixa nem um feedback lá, né, dizendo que ajudou, ou dá um like, ou nada do Exato. tipo, né. Então, vamos tentar mudar esse comportamento. Eu sei que não é fácil, porque é cultural, né, mas é importante o feedback, o retorno e até peço aqui, até aproveitar, né, o momento, eu não falo muito isso, porque não é o meu objetivo principal, mas deixa aqui também no YouTube, no Spotify ou no LinkedIn, onde você está acompanhando aqui o projeto do podcast, o que que você tem achado, se você está gostando, se tem sugestões e etc, para eu também poder melhorar e ver se está fazendo sentido aqui, do formato que a gente está seguindo. Mas boa. Agora dando um pequeno salto aí na sua grande, e importante trajetória, que eu acho que você passou por diversos, empresas legais e desafios legais, e tudo que você contou até agora já é bastante inspirador. Eu queria falar do seu papel mais atual ali numa Big Tech, tocando projetos globais, envolvendo IA, que é o tema do momento. Então, conta um pouco, assim, como foi a sua chegada na AWS, e conta um pouco mais sobre esse time que você atua, o tamanho, quais clientes, que tipo de cliente, para a gente conhecer um pouquinho, por favor. Não, legal. Ô Marcelo, na verdade, cara, eu vou ter que dar meio passo atrás, que assim, eu não consigo falar, né, da entrada na AWS sem falar de onde eu estava antes da AWS, que foi na 3Data, né, que é uma consultoria mineira. A 3Data, cara, eu acho que ela foi um ponto muito importante na minha carreira, principalmente nessa questão de virada de liderança, porque eu cheguei na empresa como cientista de dados sênior, né, executando projetos bem tradicionais ali de ciência de dados. Então, cara, fazendo previsão de demanda, previsão de preço, classificação de cliente, sabe? Aqueles modelos bem tradicionais, né? Em um dado momento eu migrei para a área de engenharia de dados, muito por demanda, né, foi numa época ali 2021, 22, onde a gente viveu o boom dos data lakes, né, então todas as empresas começaram a desenvolver seus data lakes, estruturar seus dados para analytics, né, então a gente acabou estudando um pouco mais aquele framework ali, aquela hoje o pessoal chama de Modern Data Stack, né, aquelas tecnologias específicas, né, aí é a sopa de letrinhas, né? Spark, Kafka, Trino, as tecnologias da nuvem, né? AWS, etc e tal. Só que aí no final do meu período, eu assumi um papel de tech lead, depois eu assumi, houve uma reestruturação na empresa, né, na 3Data, eu assumi como CDO, né, e fiquei responsável pelo time de engenharia de dados. Nessa época, a minha atuação ela acabou mudando um pouco, era uma atuação mais de
coordenação mais alto nível mesmo, então eu comecei a pensar mais processos organizacionais, pensar governança, pensar estruturação de time, pensar Qual que era o estruturação. tamanho do time, mais ou menos, só pra gente ter uma ideia nessa época, nessa posição Cara, de CDO? eh na A3, quando eu assumi a cadeira de CDO, né, Data Officer, eu comecei com aproximadamente 20 engenheiros, e ao final do período a gente estava liberando 80 engenheiros, né, então, por isso que a gente fala que foi um boom, né, cara, porque houve tanta demanda, e o papel do engenheiro de dados, ele ficou super valorizado, né, extremamente valorizado, era um profissional caro, difícil de achar, então a gente investiu muito tempo em processos internos, em padronização, em treinamento e desenvolvimento interno, gestão do conhecimento, né, e desenvolvemos esse time, fizemos alguns projetos muito legais. E na reta final, enquanto eu tive na 3, houve uma outra reestruturação, aí, né, me convidaram para assumir a cadeira de CTO, né, Chief Technology Officer, e aí eu era responsável por todo o time técnico da empresa, né, mais ou menos umas 120 pessoas. Então, tinha debaixo da minha gestão engenharia de dados, ciência de dados, analytics, um time que estava nascendo na empresa na época de devs, né, de desenvolvimento, abrindo uma outra linha de negócio e tal. E aí a minha atuação ela começou a ficar mais diferente ainda, né, começou a ser uma gestão mais do ponto de vista do negócio. Na época eu Mais executivo respondia até, né? mais executivo, né, então na época eu respondia diretamente para o conselho, né, para o CEO e para o conselho. Então, cara, eu fazia as apresentações dos resultados financeiros da área técnica, as principais métricas, a responsabilidade de atuação e gestão sobre isso era minha, então, e foi a primeira vez que eu tive, né, que fazer a gestão de um time tão grande, estruturar, né, então realmente foi um baita aprendizado para mim, aprendi, né, demais com a diretoria, com o conselho, com os colegas, enfim, né. Aí, cara, na época surgiu, esse convite, né, essa oportunidade na AWS, uma oportunidade muito diferente, né. Eu olhei lá e o pessoal me falou: "Cara, tem uma vaga aqui para estrategista de IA generativa". Eu falei: "Muito legal, o que que é isso? Esse cara faz, né?". Então, vamos conversar. E aí iniciei um processo, né, de uma conversa, né, com a Amazon, né, fiz lá o processo seletivo da Amazon, que aliás, né, é um processo muito interessante e a propósito, é diferente de qualquer outro processo seletivo que eu já fiz, né. Não sei, você que está assistindo aí, que está acompanhando o podcast, se você já ouviu falar ou leu alguma coisa sobre a cultura Amazon, né, que é uma cultura muito forte, muito conhecida, mas, em especial, o processo seletivo ele é muito diferente, muito estruturado, tem muitas etapas, e ele é 80% focado em cultura, né, em fit cultural. O Bezos ele tem uma frase famosa internamente que ele fala assim: "Eu prefiro entrevistar 50 pessoas e não contratar ninguém do que contratar a pessoa errada", né. Então, de fato, eles têm um refinamento muito grande nesse processo. Eu fiz o processo, né, fui aprovado, recebi o convite para entrar no time, e o que me chamou a atenção foi justamente esse novo time, que era um time recente, né, chamado GenAI Innovation Center, né, que é um time global na AWS, ele foi até hoje é global. Ele foi fundado em 2023, nos Estados Unidos, pela demanda gigantesca, né, do mercado por, eh, proficiência na tecnologia da IA generativa. Em 2024, esse time chegou em Latam, né, então tiveram algumas posições no Brasil e nos demais países da América Latina, e eu acabei sendo um dos primeiros contratados ali para o time de Latam, né. Então cheguei na AWS em 2024, assumindo essa posição de Senior GenAI Strategist, e tocando ali, né, fazendo mercado, começando a costurar conversas com clientes, né, desenvolvendo o nosso time na região e tentando ser o mais útil quanto possível para os nossos clientes, com projetos de impacto, etc, né. Só para contextualizar um pouquinho quem está ouvindo a gente, né, o GenAI Innovation Center ele é um time que ele tem a missão de ajudar clientes a desenvolver e escalar em produção iniciativas, né, projetos com IA generativa, hoje mais focado em agentes e tal,
Mas a gente é um time que trabalhava naqueles projetos mais interessantes do ponto de vista do desafio, né. Aqueles projetos que tinham um processo complexo, era um desafio muito grande, era difícil, tinha regulação, enfim, coisas que a gente não consegue resolver com uma solução de prateleira, você precisava de uma customização, de uma coisa, feita sob medida, então o nosso time se envolvia com esse tipo de projetos. Obviamente tinha um viés, então a gente atendeu clientes que são, né, tem um viés, né, são empresas maiores, por exemplo, na nossa carteira de clientes que é público, tem o Itaú, tem o Boticário, né, tem, Banco Macro na Argentina, tem, Governo de Buenos Aires, né, algumas empresas do Chile, enfim, né, tem algumas, tem várias que eu não posso falar, tá, por isso que eu tô pensando aqui. Não, tranquilo. Mas Mas até para reforçar o entendimento aqui, né. Então, assim, a Amazon, ela tem diversos serviços de prateleira, para quem tem ali algum tipo de know-how, de conhecimento de tecnologia, de IA generativa para se servir e fazer as suas soluções, e normalmente isso não precisa de um suporte muito avançado, então tá ali. E você e seu time acabam entrando quando, assim, o que está ali não é o suficiente ou precisa de algum tipo de customização ou uma consultoria por trás para fazer aquilo parar de pé. É mais ou menos essa a leitura? excelente, é exatamente isso. Cara, para ficar claro, dando um exemplo, né, por exemplo, teve cliente que chegou para mim falando: "Ney, eu preciso de uma solução aqui com IA generativa para tornar o nosso time de desenvolvimento mais eficiente, mais ágil", né. Cara, você não precisa do GenAI Innovation Center para fazer isso. Então, uma ferramenta AWS maravilhosa, chama Kiro, né? É uma IDE agente que você habilita lá para o seu time, eles vão voar, tá resolvido, né? Outro cliente fala assim, né? A gente precisa usar a IA generativa para acelerar a migração de sistema legado, né? Fazer uma modernização aqui. Também não precisa do GenAI Innovation Center. Já tem ferramentas na AWS que resolvem esse problema. Agora, vou dar um exemplo de um caso público, né, aí esse caso é público, eu posso falar. O Itaú, né, que é um cliente nosso, ele nos buscou para desenvolver um agente de investimentos, né. Então a área de investimentos, cara, a gente quer um agente que consegue acompanhar o cliente no processo de descoberta de ativos de investimento, ajudar o cliente a escolher um ativo, né, de acordo com as preferências dele, explicar, responder pergunta, mostrar, né, tirar dúvidas do cliente e executar a transação para o cliente, né, com a concordância dele. Veja que isso não é algo dada a complexidade, dado que é uma solução, a gente chama de customer facing, né, tá na mão do cliente final, é direto ali, então, tem muito em jogo com esse tipo de solução, é uma solução que não pode errar, né, tem compliance, tem regulação do Banco Central, tem um monte de coisa. Não existe hoje uma ferramenta no mercado que está 100% pronta para dar conta de todos os detalhes, da tamanha complexidade desse tipo de solução. Então, é esse exatamente o tipo de caso que o pessoal mobiliza o GenAI Innovation Center, não. Então a gente vai entrar e vai desenvolver uma solução, um sistema, né, de agentes customizado para esse caso de uso ou casos de uso, né, tangenciais que vão colaborar com ele dentro dessa estrutura e é assim que a gente trabalha. Animal, animal. E gostei que você tangibilizou aqui com exemplos práticos de o que faz parte ou não da gama de serviços que vocês prestam, e ficou super claro agora. Cara, obrigado aí pelas explicações, e aí acho que agora a gente pode talvez entrar no tema de GenAI algumas opiniões, e acho que até o que você está vendo das conversas que você tem com as empresas para a gente dar, acho que algumas dicas para algumas empresas que acho que aqui não vai ter só pessoas que estão em empresas tão grandes quanto as que conseguem ter acesso ao seu time, mas eu acho que dá para a gente dar algumas dicas e sugestões para eles irem se preparando para ter a evoluir a maturidade ou, se preparar para ter algo tão interessante em produção também. E aí acho que a primeira pergunta tem a ver com Excelente, isso, que é assim, em relação ao nível de maturidade, né, porque você comentou de ser customer facing esse produto que vocês desenvolveram com o Itaú, que eu acho que é um dos maiores desafios quando a gente fala de colocar algo a IA diretamente em contato com o nosso cliente, porque
exige um cuidado muito grande, uma responsabilidade, porque a gente está falando de algo que não é determinístico e que pode Uhum. alucinar e que pode, não usar uma base de conhecimento e tem uma parte transacional. Então, assim, para fazer a pergunta bastante direta, o quanto você está tendo de fato contato ou vê as empresas já colocando em produção esse tipo de aplicação, que eu vejo que é muito mais avançada e complexa, do que talvez o mais usual, que é: "Ah, eu estou melhorando a produtividade interna aqui, né, no back-office, no dos desenvolvedores, ou em documentação, ou em outras etapas que são mais controladas", né. Se der errado, ok, você talvez perdeu dinheiro, perdeu tempo e tal, mas o seu cliente não foi tão impactado assim, né. Então, conta um pouco do que você está vendo na maioria das empresas. A gente está no nível de maturidade maior, menor, é muito heterogêneo? O que você vê? Legal, Marcelo, eu adorei sua pergunta e, assim, eu vou tentar dividir essa resposta aqui para você em alguns âmbitos, tá. Então, primeira coisa, assim, no nosso contexto, de fato, como o DNA Innovation Center trabalha com vários clientes de várias indústrias diferentes, uma coisa muito legal desse time é que a gente, de fato, tem uma visão de certa forma, privilegiada do mercado, né. Então a gente consegue enxergar com muita clareza quais são as principais tendências, quais são os principais desafios, onde está todo mundo investindo, onde está todo mundo esbarrando, né. Então, isso fica muito claro para a gente, dado o volume de projetos, né, e dada a complexidade dos projetos que a gente trabalha. Bom, cara, dito isso, sem dúvida nenhuma, o mercado brasileiro avançou muito em termos de maturidade. Vamos colocar de 2023 para cá, né, 2023 começou o Diné Innovation Center, 2024 na América Latina, mas avançou bastante, né. Lá atrás a gente estava o pessoal, não sabia o que cara, e a generativa eu uso para quê, né? Tinha cliente que me perguntava assim, né, quero uma solução de IA generativa para prever o melhor preço. Ok, amigo, mas pricing não é um problema de IA generativa, é um problema de machine learning tradicional, né? Então, esse conhecimento ainda era muito rudimentar, muito básico. O que que é um REG? Como é que a gente estrutura, né, um camada REG, etc. Mas obviamente, assim, houve e eu acho que o mercado, ele fez um caminho muito natural e linear. Então começou a fase das experimentações, todo mundo testando, validando. Aí veio a fase da produção, né, as coisas começaram a chegar em produção, começou a estar na mão do cliente final, começou a gerar impacto no negócio, então os resultados começaram a aparecer. E agora a gente está no momento, que eu pelo menos vejo 2 grandes desafios, né. O primeiro deles é a escala, tá. Porque assim, você desenvolver um agente é difícil, ok. Mas depois que você venceu todas as dificuldades de desenvolver o seu agente, colocar ele funcionando direitinho, contornar, né, o fato dele não ser determinístico, não deixar alucinar, colocar guardrails, né, tudo que precisa para ele funcionar direito. Agora nós temos que colocar em produção e fazer ele escalar para milhões de clientes, o que coloca um outro universo de problemas, né, que as empresas estão esbarrando nesse momento. E também uma conversa que a gente está tendo muito nesses últimos, meses, estão começando a aparecer agora os problemas de governança e segurança, né. Então várias iniciativas antes o pessoal estava descobrindo como é que faz. Depois o pessoal descobriu como coloca em produção. Agora que está todo mundo fazendo e colocando produção, o pessoal está descobrindo como é que a gente dá ordem para isso aqui, porque as iniciativas elas começam a ser pontuais, pipoca uma gente aqui, uma gente ali, cada um de um jeito, pouco controle, pouca observabilidade, pouca maturidade em termos de avaliação. Isso também é uma palavra que a gente está discutindo demais com clientes, né? Os evaluations, né? As avaliações dos nossos agentes. Então, eu acho que nesse momento a gente está vendo muito desafio relacionado à escala, governança, segurança, né, a ampla área da governança e segurança, acho que desde sempre foi um desafio, é uma coisa muito importante a ser prestada atenção e continua, né. Boa. E me parece que assim, né, tem empresas que talvez, assim, dependendo do porte ou do tipo de produto,
que naturalmente eles não se preocupavam tanto com governança, com a maturidade da democratização do dado, a segurança, como você mencionou. Então, assim, você colocar IA, você só escala e aumenta isso. E aí em outras que talvez já tinha uma preocupação mais latente, até por regulamentação e coisas do tipo, talvez, seja já claro, às vezes parece ser um pouco mais burocrático e mais lento para colocar algo, mas depois que talvez consiga passar essa barreira de algo novo ali, talvez a gente tenha essa vantagem ali como, eu consigo governar, eu tenho aqui os guardrails, eu tenho segurança, eu tenho, uma observabilidade até não só do ponto de vista de troubleshoot e tal, e monitoramento, mas até para saber se o benefício está fazendo sentido versus o custo que eu tenho por token, por infraestrutura, o que for que está envolvido nesse projeto, porque pode ser muito romantizado mesmo, inovação, estou Exato. colocando e estou no hype, mas a gente trabalha num modelo capitalista que, no fim das contas, a gente precisa, trazer, lucro e faturamento, então a conta tem que parar de pé, né. E a gente viu ali na época da pandemia, muita empresa escalar rapidamente e logo depois entrar na onda ali dos layoffs e quebrar e coisas do tipo. Exato. Não souberam se estabilizar, se organizar, né, uma vez eu fiz uma mentoria com um executivo de mercado que ele falava assim, né, fazendo uma análise de uma empresa: "Será que essa empresa ela cresceu porque o mercado cresceu, né? Ela está à deriva do mercado, quando o mercado cresce, ela cresce, mas quando o mercado diminui, ela diminui junto? Ou será que eles se estruturaram, né? Que eles têm uma estratégia comercial, eles têm um plano bem consolidado?" Então, esse é um ponto interessantíssimo. E um ponto também, Marcelo, interessante, assim, é, obviamente, o nosso time de AI Innovation Center conta com a força e os anos de experiência da Amazon na estrutura, nos processos, na metodologia. Então, por exemplo, para mim, pessoalmente, uma coisa que me impressionou muito quando eu cheguei foi, de fato, a maturidade das metodologias, dos processos, né? Internamente o pessoal chama de mecanismos, né? Os mecanismos e tal. Então, assim, na época que a gente começou a ter os projetos chegando em produção, tinha um dado, aí vai me fugir a memória aqui o dado exato, mas a gente tinha uma proporção aqui de mais ou menos assim: 80% das iniciativas de IA generativa no mercado falham, né? Elas vão para gaveta, ou elas dão errado, alguma coisa assim. E curioso que no GenAI Innovation Center, a nossa proporção ela é o contrário. 70 a 80% dos nossos projetos, eles vão à produção, né? Mas por quê? Porque tem uma série de fatores envolvidos. Então, primeiro, a gente precisa mapear quais iniciativas estão maduras o suficiente para começar a ser desenvolvidas. Se o caso, né, se a iniciativa ela está, eu adorei que você falou, se ela está ancorada num impacto para o negócio, se ela tem métricas de negócio claras, objetivos claros e mensuráveis, né? Isso é extremamente importante. Cara, você não tem ideia assim, de quantas empresas hoje, às vezes, por exemplo, eu recebo um convite assim: "Ô Ney, cara, a gente precisa da ajuda, sua ajuda, da ajuda do seu time aqui pra gente, né, colocar agentes aqui em produção". Beleza, vamos conversar. Qual é o problema que você quer resolver, né? Qual é o seu desafio? A pessoa fala assim: "Não, cara, desafio que tem um monte. Você pode escolher o que você quiser, mas, cara, o diretor falou que tem que ter agentes aqui até o final do ano, a gente tem que ser AI first, né? Está super na moda esse termo. AI first, cara, tem que ter até o final do ano. E a nossa experiência é que quando a conversa ela começa dessa forma, tem grandes chances de atrasar muito, né, de ter rediscussões, de ter uma eficiência muito baixa ali no início, porque os objetivos não estão bem traçados, bem delineados, ou eventualmente falhar, né, esse projeto não morrer na praia, como é a estatística aí dos analistas, né, da GAT, né, enfim, né, dos outros de pesquisa aí. Então, cara, na nossa metodologia, a gente sempre atuou como aceleradores, né? Então a gente sempre fez muita questão. A nossa metodologia, ela é um pouco até dura nesse sentido, dura, rígida, né? A gente sempre começa a discutir qualquer solução pelo negócio, né? Se eu não tenho uma dor de negócio, se eu não tenho um problema que eu quero resolver, se eu não tenho um objetivo,
de transformar uma experiência do cliente. Se eu não sei o que eu quero fazer, não adianta você discutir arquitetura, não adianta você escolher qual modelo você vai usar, não adianta você discutir REG, não adianta você discutir a arquitetura do agente, se vai ser Swarm, se vai ser grafo, se vai ser árvore. Cara, não fica dando voltas, fica andando em círculos, porque você tá ali desenvolvendo, tá, mas eu tô desenvolvendo o quê? Pra quê? Né? E isso a gente já viu acontecer no passado, e é algo, por exemplo, que a gente faz um esforço enorme no nosso time para ajudar os clientes, primeiro, a chegar nesse ponto de maturidade, de saber o que quer, saber o que precisa, qual é o objetivo, como que isso impacta o negócio, como que a gente vai medir, o que que vai ser feito. Ok, agora que está tudo definido, todas as decisões de negócio tomadas, agora a gente vai discutir arquitetura, escalabilidade, né, tecnologia, etc, Perfeito. né. Né, e isso, remete de novo ao que eu mencionei ali de o quanto a empresa já está madura em outras disciplinas, que tudo que você está me falando remete muito à maturidade de produtação digital. Então saber qual problema que resolve, como, conhecer seu cliente, as dores, ter dados, então acho que Perfeito. facilita muito a conversa. E aí eu acho que só para ficar super claro, porque assim, a gente tem aqui público de diversas origens também, com vários níveis de conhecimento, eu acho que assim, já está dado o valor da IA generativa, eu acho que não temos dúvida que, por exemplo, se você desenvolve software, ele vai te acelerar e ajudar em diversas etapas, contanto que você seja organizado, escolha as ferramentas certas para os problemas corretos, mas Uhum. tudo que a gente está falando aqui é do uso de IA agêntica para resolver, para colocar na mão do cliente, com orquestração, com tomadas de decisões mais automatizadas, não é o uso da IA como uma ferramenta interna ou para deixar mais eficiente um processo que já está mapeado. Isso eu acho que a gente não tem mais dúvida, é como você falou, já passamos dessa fase, já está dado. Eu acho que agora é como que a gente escala isso de uma maneira governada e tudo mais, até porque, assim, acho que no começo a gente deixou bastante orgânico, né? As pessoas vão experimentar cada um em uma ferramenta, claro, se preocupando ali, né, de não vazar dado, de ter algum tipo de guardrail, e hoje em dia talvez a gente já esteja com um olhar mais assim: "Ah, já testamos, todas essas ferramentas têm, acho que uma base comum que faz sentido, agora vamos ver qual que se integra mais ao meu ecossistema, o que é mais barata ou que traz a performance adequada". Mas tudo que a gente está falando aqui é algo muito mais avançado de customer face ali mesmo, que impacta, um produto core do nosso cliente, um transacional e coisa do tipo, menos de ferramentas internas ou a parte de desenvolvimento de software e tal, porque acho que isso já não temos dúvida e já a gente já consegue observar resultados e claro que, assim, sempre pensando que o ciclo de desenvolvimento de produto digital ou de software, ele não é só escrever código é um pedacinho. Então a gente Sim, e é um tem pedaço pequeno, né, tem pedaço uma parte pequeno, enorme exato. Então, à assim, às frente. vezes tirar o gargalo dessa etapa, você vai gerar gargalos em outras. E se você tiver algo não muito bem feito manualmente, você automatizar, você está escalando e aumentando o problema, né. Então, também só Exato. para ficar super claro aqui. E aí até uma pergunta sobre esse modelo, assim, né, eu acho que quando a gente está começando em alguma disciplina que é nova, a gente tem uma tendência a centralizar um pouco, né, para a gente juntar ali as pessoas que têm algum tipo de facilidade ou conhecimento para criar ali os padrões, boas práticas e depois talvez a gente chama de federar, né, a gente espalha um pouco mais Uhum. isso. Você falou da época de cientistas de dados, na época era muito isso, né, a gente tinha pouquíssimos talentos e a gente centralizava e ficava uma passagem de bastão, um pouco oscilado e tal. Com o GenAI, você acha que o ideal nesse momento ainda é a gente deixar um pouco mais centralizado? Ou você vê que a gente já está mais maduro, que já está ali com só as próprias áreas que têm ali os seus times de negócios, tecnologia, design, já conseguem tocar isso de forma um pouco mais autônoma? Como que você está vendo isso? Cara, adorei essa pergunta e eu vou te dar uma resposta um pouco frustrante, tá. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, tá. Por que que eu falo isso, né. E isso que você falou, Marcelo, é super interessante, porque, cara, principal em tecnologia, eu acho que isso que eu vou falar é uma verdade, mas principalmente em IA generativa, em agentes, não existe bala de prata, tá. Então cada situação, ela precisa ser pensada de acordo com as suas especificidades, com o seu contexto. Por que que eu tô falando isso? E, cara, você deixar
Pensa numa empresa grande, com vários departamentos, com vários times, totalmente descentralizada. Se você deixar todo mundo colocar os seus agentes em produção de qualquer jeito, cada um do seu jeito, com as suas esteiras, sem ter governança, rapidamente isso vai virar uma bagunça, a gente não tem controle de nada, começa a ter custo excessivo, começa a ter ferramentas repetidas que fazem a mesma coisa, enfim, tem uma série de problemas que geram. Então, cara, a gente precisa ter controle, né, E, de e, até fato. um, e até um ponto que às vezes a gente, de novo, fala de arquitetura, de tecnologia, que tem tudo isso que você falou, mas um outro ponto que a gente precisa pensar, até a experiência do nosso cliente, né? Porque se ele for impactado por um agente que não conversa com outro agente, que às vezes, sei lá, um é de seguros, outro é de investimento, e eles não têm um contexto único, vai ficar parecendo aquelas centrais de atendimento que você liga, te É, transfere, cara. e aí você fica de novo, nossa, mas eu já passei meu CPF, já passei o meu problema, e você tá aqui só como se eu fosse uma outra empresa, né? Então, Exato. esse cuidado é importante. Essa experiência fragmentada vai ficar péssima, né, cara. Então, assim, por um lado, precisamos de controle, né, precisamos organizar a casa e garantir que o que vai ser desenvolvido tem padrão de desenvolvimento, tem padrão de qualidade, tá testado, validado, enfim, né, tá seguro, tem guardrails, né, tem proteção, né, contra ataques, contra disclosure de informação pessoal, linguagem tóxica, enfim, todas as coisas que a gente normalmente fala. Mas, por outro lado, se a e eu já vi isso acontecer algumas vezes, tá, no mercado. Se você cria um time que vai ser o centralizador de todas as áreas de negócio na empresa e vai criar uma fila de demandas das áreas de negócio para ele desenvolver e entregar, rapidamente esse time vira gargalo e você mata a inovação na empresa, né, e aí sua empresa vai ficar para trás, né. Concordo. Até E porque também tem a questão do conhecimento, né, se você não espalhar exato, esse conhecimento, você já tá um passo para trás, assim, né, então também tem exato. esse viés, né. Então, cara, as discussões nesse sentido que a gente mais está tendo com clientes é: como criar, porque assim, do ponto de vista do negócio, é interessante descentralizar. Eu quero que as áreas de negócio, elas tenham capacidade, criativa, eu quero que elas sejam capazes de testar, de experimentar. Tem muita gente boa, muita gente competente trabalhando nas diversas áreas das empresas e, cara, as pessoas acham solução, elas inventam, elas constroem, sabe, elas inovam e a gente precisa dar, não, frear, mas pelo contrário, motivar, incentivar para que a inovação de fato acontece, mas eu preciso prover uma estrutura para ajudar essa pessoa, esse time que não é o mais técnico, a desenvolver a ideia que eles têm da maneira mais segura, correta, com qualidade, né. Então eu provejo essa estrutura para que os times se desenvolvam de maneira independente e comecem a trabalhar de maneira orquestrada, né, vamos dizer assim, ó nós lá na música de novo, de maneira orquestrada, mas enfim. Exato, exato. É, e aí, cara, nesse sentido, os esforços que a gente mais está vendo serem feitos nas empresas são, primeiro, a construção de plataformas de IA generativa e agentes, e essas plataformas, elas têm algumas camadas, que são camadas globais, que vão funcionar para todo mundo, então os times de negócio vão desenvolver seus agentes, mas vão consumir essas camadas como serviço. Eu estou falando de compliance, de guardrails, de segurança, de autenticação, né, o cara que está na área de negócio, ele não tem que preocupar com a autenticação, ele não tem que preocupar, né, com guardrail, porque o agente não pode vazar dado pessoal, não pode ofender ninguém. Cara, isso tem que ser resolvido a nível de plataforma, né. Agora, ele precisa ter uma estrutura em que ele consiga configurar e subir rapidamente as especificidades daquela área dele, e também a gente precisa proporcionar para a área de negócio uma maneira simples e ágil dele testar rápido, deu certo, coloca em produção, coloca para funcionar, começa a fazer testes AB, rollout, né, começa a testar com o cliente de verdade, para ver o fit de mercado. Nós estamos falando ciclo de produto, né, no fim das contas. Testar mercado, testar o fit, deu certo, cara, avança, escala, e a gente tem visto alguns resultados extremamente positivos dessa maneira. Um ponto importantíssimo, principalmente para empresas menores ou que estão começando, é você
uma coisa muito segura é você se associar com, alguém que tenha conhecimento provado, né, nessa área para te ajudar a não cometer erros que você não precisa cometer, né. Esse é um papel um pouco da AWS, existem outras, né, consultorias no mercado, mas eu acho que do ponto de vista do gestor, né, do diretor, dos executivos, é muito importante, se ele quer começar essa estrutura de inovação, se alie com alguém, né, ou com alguma uma empresa, com um parceiro que entende daquilo, para estruturar a sua organização e a partir dali escalar e avançar. A gente tem trabalhado muito com essa proposta ultimamente. Boa. Eu gostei muito aqui das suas sugestões, porque para mim faz muito sentido ali esse modelo, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, como você falou, de um pedaço importante e comum mais centralizado, mas também uma autonomia para os times de negócio. E também interessante a sua dica de buscar pessoas que talvez são especializadas e estão bebendo da fonte em determinados temas, porque é um disclaimer aqui, tudo que a gente está falando assim, pode ficar datado, porque estamos aqui no dia 18 de março gravando esse episódio, não sei exatamente quando vai ao ar, mas assim, as coisas estão mudando tão rapidamente que pode vir um modelo diferente, não um modelo, né, não um LLM, mas um modelo de atuação, uma plataforma, ou até um modelo mesmo de trabalho que faça mais sentido do que foi testado até agora. Então, acho que a gente e o core do nosso negócio não é esse, a não ser algumas empresas específicas, né, então, eu acho que ainda ficar próximo do cliente, entender o nosso core e se aproveitar do conhecimento de quem está o tempo inteiro experimentando e, falando com o Vale do Silício, na China e outras coisas do tipo, podem, ser um acelerador e até uma base de segurança importante. Daqui talvez um tempo Exato. que já tiver tão disseminado e virar commodity, aí acho que a gente, não precisa se preocupar tanto com isso, né, mas eu gostei bastante Boa. aqui da sua sugestão. Aí uma Boa. curiosidade pra gen Apesar do que, Marcelo, hã, um ponto aqui importante, eu acho que vai demorar um pouquinho ainda chegar a esse ponto onde essa tecnologia ela vai se estabilizar, né. Aliás, esse é um comentário que eu sempre faço, principalmente para o pessoal que está estudando, que está pensando em trabalhar com essa tecnologia. Meu amigo, minha amiga, se você gosta de vida tranquila, né, essa não é uma boa área para você trabalhar, porque, cara, é insano a quantidade de updates, de coisa nova, de desenvolvimento, né. Por um lado é super empolgante, né, eu, por exemplo, adoro estar nesse, né, cara, toda semana eu tenho que estudar coisa nova, eu tenho que aprender coisa nova. São features novas, são tecnologias novas que saem, né, tem tendências, mas de fato, né, e é uma coisa que não para, cara, o tempo todo você precisa estar ali ligado. Então, assim, você tem, cara, tem clientes meus que é coisa muito engraçada, desenvolveram uma solução ano passado, colocaram em produção, deu super certo. Esse ano eles me procuraram falando: "Ney, lembra daquela solução que a gente fez ano passado? Cara, tá obsoleto, já precisamos, legado, é legado. tá virou legado", essa foi a palavra, virou legado. E agora, cara, precisamos já modernizar o que era super ultra moderno e tal, cara, essa é a vida de quem trabalha com IA generativa, né, eu acho muito interessante. Um ponto também que eu queria comentar, Marcelo, que eu acho muito importante, é o seguinte, tá, no mercado existem alguns, né, ditos especialistas, né, de IA generativa, de agentes, que têm discursos que eu não gosto muito, que eu aconselho as pessoas a tomarem um certo cuidado, que é o seguinte: alguns dessas figuras vão virar para você e falar assim: "Cara, e a generativa, agentes, é tudo muito fácil, é tudo muito simples, dá para fazer, a gente já tem tecnologia para isso, é só fazer isso", né, aquele, sempre tem aquela palavrinha "só", é só ir, é só fazer isso. E quando, cara, tá longe de ser simples, né. A gente tem vários casos conhecidos de falha, né, no mercado, algumas mais antigas, mas, cara, se não for desenvolvido com muito cuidado, obviamente a gente vai ter, problemas, às vezes problemas que vão até para além ali do âmbito do relacionamento com o cliente. Problema reputacional, problema de compliance, enfim, a coisa é séria, né. Por outro lado, a gente tem outro grupo de ditos especialistas que vão pelo caminho oposto, vão falar para você assim: "Cara, é impossível você desenvolver uma solução de IA generativa, de agentes, que seja útil, que vai falhar, não tem jeito, é só para as big techs, é só para a Amazon, é só para os, né, para o Itaú".
né, empresas enormes, assim, né, quem está pequenininho, começando startup, não tem que mexer com isso, é muito caro, é inviável, não funciona. Isso também é outro caminho que eu acho altamente prejudicial, um desfavor, assim, né, para as pessoas, porque, cara, essa tecnologia ela é tão interessante que ela pode ser usada em diversos níveis. Obviamente, as questões que eu mencionei de governança, o custo é um ponto que a gente está discutindo muito com clientes, mas, cara, tanto o Itaú, que tem não sei quantos milhões de clientes, pode usar a IA generativa e alavancar o seu negócio, quanto startup ali de 100, 200 mil clientes também pode usar, mas qual que tem que ser o ponto de partida? Qual é o meu problema? O que que eu quero resolver? Veja que o processo aqui é exatamente o mesmo. Se eu começo de um desafio de negócio, de uma experiência de um cliente, ou de um problema que eu vou criar um produto, mesmo resolvendo um processo, né? Tem alguns clientes nossos que desenvolveram soluções de regenerativa para resolver processos internos e tiveram 517% de retorno do investimento, cara, né? Esse é um dado de um cliente nosso, se eu posso falar que a rede Mater Dei de saúde desenvolveram um sistema de agentes, né, para tratar o ciclo de receita, né, que é aquele processo pelo qual o hospital recebe do plano de saúde, que é um processo assim, hiper complexo. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já tive o prazer de trabalhar, adorei. E, cara, super difícil, e eles tiveram um ganho gigantesco com isso. Não tem uma escala absurda, não tem, né, assim, não gasta muito token. As soluções, elas são complexas, mas são soluções pequenas, contidas, tem um custo baixo. Resolveu um problemaço, cara, deles, assim, sabe? Então, isso é que eu acho legal. Tá disponível para todo mundo, para startup, para pequenininho, para grandalhão. O importante é você entender qual é o seu problema e quais são as melhores ferramentas para você utilizar nesse momento para resolver aquele problema. Acho que é animal e, assim, acho que a dica para a gente fechar aqui o episódio, inclusive, porque foi com chave de ouro aqui. Eu adorei o papo, foi de fato uma outra aula aqui, porque acho que você consegue falar de forma bastante prática um assunto que é bastante complexo. Então, obrigado pela sua participação e pela disponibilidade que você teve aqui de bater esse papo. Eu vou deixar o link aqui do seu LinkedIn, se você quiser compartilhar algum outro local que você compartilha conhecimento ou que as pessoas podem te achar para entrar em contato, vai ser um prazer deixar aqui também na descrição do episódio. E é isso, só queria te agradecer aí mais uma vez, né? Foi muito legal, gostei muito e espero que a gente consiga marcar outros papos daqui para frente, para a gente talvez ir atualizando um pouco dessa maturidade, dos desafios, porque as coisas estão mudando muito rápido, né? Então, Daqui 2 meses mudou tudo, tá tudo coisa nova, já a gente já vai ter outras coisas para falar, né. Mas Marcelo, obrigado pelo convite, adorei estar aqui com você, adorei o papo também. Obrigado, né, todo o pessoal que está assistindo a gente nos canais aí, o pessoal do podcast, né, manda para os amigos, né, o pessoal que está aí estudando, que tá se envolvendo com essa área. De fato, a rede social que eu sou mais ativo é o LinkedIn, né, tem outras, mas, né, com o nome desse, né, Wilson Crepaldi, é fácil de me achar, né, mas tá deixando o link aí fica mais fácil. Eventualmente, se você quiser adicionar, colocar alguma pergunta ali no LinkedIn, vai ser um prazer continuar o papo com o pessoal. E cara, esse trabalho eu acho fenomenal, né, espero que você, pessoal que está assistindo aí, espero que o pessoal, continue se atualizando, continue se mantendo ligado, né, acompanhando as diversas evoluções que tem nessa tecnologia. Mas um ponto que eu acho importante também é sem medo, né, porque tem um pessoal que também para e trava e fica com medo, fala: "Cara, isso é rápido demais, é complexo demais, eu nunca vou aprender". Não, cara, vai sim, pega, acompanha. O próprio Marcel falou aqui no início do episódio, tem muita ferramenta hoje que automatiza desenvolvimento, que automatiza pesquisa. Use com sabedoria, né, use para melhorar a sua eficiência, não para fazer para você, terceirizar o que você está fazendo, né, mas use isso como uma ferramenta para você ser mais produtivo, aprender, se desenvolver, né, enfim. E aí queria deixar esse ponto aí para o pessoal, né, continuar investindo, investigando, e a gente está aí para colaborar no que for necessário. muito bom, né? E obrigado demais. E até uma sugestão prática para quem tem interesse de conhecer um pouco mais dos fundamentos da GenAI, tem a própria trilha de certificação aqui da AWS, a AI Practitioner, que
é bem interessante, assim, acho que não pela certificação específica, mas pelo conhecimento e a trilha que ela te força a estudar ali. Eu gostei bastante de ter passado, me ajudou bastante com, diferenciar o que que é o RAG, o fine tuning, o LLM e tal, então acho que é legal para a gente ter um linguajar comum, porque a gente acaba vendo as pessoas misturando bastante dessas coisas e o conceito é importante para a gente diferenciar ali o que usar, o que não usar para determinado problema que você tem, então eu recomendo. E eu vi que a Anthropic também lançou recentemente uma academia, certificação também voltada à arquitetura, então, tá bem interessante, recomendo aí para quem tiver interesse. E mande aqui no LinkedIn, no Spotify, no YouTube, o que você está treinando e aprendendo para a gente ter essa troca também como grupo aqui. Mas é isso, obrigado demais, viu, Ney? Obrigado você, Marcelo. Tudo Mais de uma vez bom foi aí. um super prazer. Um Até mais, abraço, viu? pessoal. Até mais. Tchau, tchau.